A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Que presença nesta tarde, né? Pastor Júnior Galdino neste lugar. Meu Deus do céu. Glória a Deus, amados. Jesus está aqui. Nós já sabemos, nós já sentimos. E Ele nos deu uma palavra para esta tarde. Eu peço que os irmãos abram as vossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 15, a partir do verso 20. O Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 15, a partir do verso 20. Quero render graças ao nosso Pai Celestial por essa rica e santa oportunidade. Quero render graças ao Senhor pela vida dos nossos pastores, o pastor Chico Chagas, a pastora Jossanete. Obrigada, amada, pela oportunidade. E quero render graças ao Senhor pela vida de cada um de vocês que foram atraídos pela glória de Deus nesta tarde para este lugar. Os demais que estão nos acompanhando na live, Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Quero agradecer a Deus também porque os nossos pastores, o pastor Erivan, lá da minha cidade, Belém do Brejo do Cruz, da Paraíba, ele está aqui conosco nesta tarde, convidado do nosso pastor. Seja bem-vinda a sua esposa missionária Fátima e o seu filho Paulo André está aqui conosco novamente. Sejam bem-vindos, amados, em nome de Jesus. É uma palavra bastante conhecida, mas desde ontem que o Senhor está trazendo essa palavra à minha memória e ardendo ao meu coração. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. O Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 15, versos 20, e diz assim a palavra do Senhor. E levantando-se, e o que a igreja? Levantando-se, guarda essa palavra. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, e pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto, reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Diga amém por esta palavra, igreja. Amém. Eu peço que você coloque a mão no teu coração só mais um pouco, em concordância com a oração do nosso pastor Chico Chagas. Fale com as tuas palavras e peça com o teu coração nesta tarde conectado no trono da graça. Pai amado, Pai querido, Senhor Jesus, nesta tarde nós fizemos menção da Tua palavra, Pai. A Tua palavra que é viva, a Tua palavra que é eficaz, a Tua palavra, Senhor, que é lâmpada para os nossos pés e que é luz para os nossos caminhos. Senhor, fala conosco, Pai. Nós precisamos, nós necessitamos ouvir a Tua voz, Pai, porque é a Tua voz que traz vida, é a Tua voz que salva, é a Tua voz que liberta, é a Tua voz que ilumina, Senhor. Eis-nos aqui, Pai, nesta tarde. Fique à vontade, Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia, fique à vontade, Senhor. Eu sou pequena, eu sou limitada, eu sou apenas um vaso, mas eu sou Tua, Pai. Derrama, Senhor, do Teu óleo sagrado nesta tarde, para que nós venhamos transbordar. Em nome de Jesus, diga amém, igreja. Amém, glória a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Amados, no capítulo 15 do Evangelho segundo escreveu Lucas, no início do capítulo, Jesus, ele estava nesse ambiente falando com pecadores e publicanos. Naquela época nós sabemos e entendemos que os fariseus
os religiosos, eles eram contra a Jesus estar naquele ambiente. Eles eram contra a maneira que o Senhor trazia a verdade para conosco. E eles ficavam murmurando devido à maneira de Jesus falar perto daquele povo. Um povo que era detestado, um povo que era rejeitado pela sociedade. Mas Jesus, ele estava lá. Aleluia. E os fariseus, os líderes religiosos, eles achavam que eles eram perfeitos. Eles achavam que eles não precisavam da verdade. E nós sabemos e compreendemos que eles queriam acusar Jesus de qualquer forma, de qualquer jeito. Eles sabiam que aquelas palavras tinham poder. O Senhor, ele ministrava de uma forma diferente. Nós sabemos que a palavra do Senhor, ela arde no nosso coração. Então, com certeza, aqueles fariseus, por mais que eles não quisessem entender, por mais que eles não quisessem receber, mas eles sabiam que havia ali alguém ministrando com poder e autoridade de maneira diferente. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o santo nome do Senhor. E embora o Senhor Jesus naquela época tivesse feito milagres e maravilhas, tivesse operado muitos milagres, sinais, mas eles não queriam crer. No encontro que Jesus teve com Nicodemos, o mestre da lei, o doutor da lei, ele falou para Jesus e ele entregou ali. Ele disse: nós sabemos. Aleluia, glória a Deus, nós sabemos. Mas também, amados e queridos irmãos, eles não criam, mas tinham pessoas ali naquele ambiente que iriam crer, que iriam entender e que iriam compreender. Jesus, ele sempre falou: esse povo perece por não compreender, aleluia, por não receber o poder de Deus e por não compreender as escrituras sagradas. Glória a Deus. Jesus, ele também disse: se nós crermos, nós veremos a glória dele. E ali naquele lugar, amados e queridos irmãos, nesse contexto, Jesus, ele estava falando por parábolas. E Jesus, ele falava com o povo de acordo com a maneira de que eles iriam entender. E nós vemos que para os homens que estavam naquele lugar, ele começa falando da ovelha perdida, daqueles que deixam as 99 e vai atrás daquele que está perdido. Jesus, ele queria que aquele povo entendesse de acordo com o contexto em que eles viviam. Porque nós sabemos e compreendemos que Jesus, ele não fala para que nós não venhamos entender. Quando ele fala é para que a gente venha entender, para que a gente venha compreender e para que a gente venha receber também. E para as mulheres que estavam naquele lugar, ele falava das 10 dracmas, para que elas pudessem entender. A mulher que buscava constantemente, intensamente a dracma que estava perdida, porque era algo que era muito importante para elas. Aleluia. E essa parábola a qual nós fizemos menção é conhecida como a parábola do filho pródigo. Mas quando eu estava meditando nesse texto, amados e queridos irmãos, eu só via e eu bradava no meu coração uma parábola que fala de um pai amoroso. Glória a Deus. Uma parábola que a gente vê que Jesus queria passar para aquele povo o amor do Pai Celestial. Que assim como aquele povo valorizava os animais, valorizava coisas materiais, Jesus queria passar para aquele povo que o amor de Deus para conosco era maior, era melhor e era infinito. Aleluia, glória a Deus. E é isso que o inimigo das nossas almas, ele coloca na nossa mente. Jesus estava ali ministrando para um povo que achava que não tinha mais jeito. Jesus estava ministrando ali para um povo que era rejeitado,
Jesus estava ministrando para um povo que era ferido. Jesus estava ministrando para um povo que ouviu palavra contrária, de que não tinha mais jeito, de que nada iria acontecer. Aleluia. O inimigo das nossas almas coloca isso no nosso coração. Você não tem perdão, você não tem mais jeito, você vai continuar nesse estado que você está, você vai continuar nesse cenário que você está perdido, não adianta mais de nada. Só que ele veio e ele falou que ele era a luz do mundo, aleluia, para que todo aquele que nele crê não perecesse, glória a Deus, e não permanecesse nas trevas, aleluia. E ele diz: se ouvisse as palavras dele e as guardar, glória a Deus. Ele dizia também, ele falava, se ouvisse as palavras dele e não guardasse, ele diz: eu não julgo, glória a Deus, aleluia. Eu não julgo, pois eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. E nesse contexto nós vemos que havia um filho que estava o quê? Perdido, sem destino, havia perdido tudo, buscando no mundo os prazeres momentâneos, buscando no mundo aquilo que ele achava que não era suficiente na casa do Pai, buscando os próprios prazeres, amados e queridos irmãos, porque uma das maiores dificuldades dos seres humanos é quando eles decidem fazer o que eles bem entendem. É quando nós decidimos fazer o que nós bem entendemos, e de repente nós vemos aqui e nós sabemos que veio o vazio. Oh, aleluia. Por quê? Porque ele decidiu seguir o desejo do teu coração. Glória a Deus. Porque aquele filho decidiu fazer as próprias vontades, os próprios desejos. E a Bíblia, ela nos alerta lá em Jeremias, ele diz no capítulo 17, versículo 9: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Aleluia, glória a Deus. Porque é isso que é gerado dentro de nós quando nós estamos longe da presença do Pai. Vem aquele vazio. Por mais que nós tentamos preencher com outras coisas, por mais que nós tentamos preencher com prazeres, mas nada acontece, aleluia, glória a Deus. Mas aqui tem algo especial. Por mais que aquele filho tivesse saído da presença, tivesse saído da casa, tivesse saído do amor do Pai, cego espiritualmente, mas nós vemos, e eu disse para você guardar essa palavra. No versículo 18 ele diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Aleluia, glória a Deus. E disse assim no versículo seguinte: e levantando-se foi para o seu pai. E é aqui onde o Senhor quer falar conosco nesta tarde. Quantas vezes nós falamos que vamos tomar uma decisão só de boca e não tomamos? Quantas vezes o Senhor pede para a gente fazer algo, por mais que Ele fale conosco, por mais que a gente esteja perdido, por mais que a gente esteja em um cenário que a gente acha que não tem mais jeito, e a gente não se levanta, não se levanta, não se arrepende, não reconhece. Talvez esse filho aqui, ele estava fora da casa, mas muitos de nós se perdem dentro da casa. Muitos de nós se perdem dentro da casa porque, irmã, por falta de perdão, por falta de reconhecimento. Oh, aleluia. Achando que nós estamos certo, achando que nós deveríamos fazer dessa forma, desse jeito. Mas o Senhor, Ele está nos alertando nessa tarde: levanta-se, toma essa atitude que eu já pedi para você tomar. Faça aquilo que eu já pedi para você fazer. Aleluia, glória a Deus. Esse filho, ele se arrependeu, mas ele também tomou uma atitude.
A palavra do Senhor diz lá em Atos, Pedro falando para conosco: arrependei-vos e convertei-vos. Não adianta a gente se arrepender, não adianta a gente se arrepender e continuar no mesmo erro. Converter, mudança de mente, mudança de decisão. Aleluia. O Pai estava lá pronto para recebê-lo de braços abertos. É assim que Jesus Cristo faz conosco. Talvez você tenha tomado uma atitude que não agradou o coração do Senhor, e o Senhor está falando para conosco hoje: arrependa e tome a decisão certa, porque eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para te salvar, eu estou aqui para mudar a tua história. Aleluia. Por que a história daquele filho foi mudada? Porque ele tomou uma decisão, porque ele se levantou. E o Senhor está falando para você essa tarde: depende de você, depende do que você vai fazer através da minha palavra. Aleluia. Sabe por que eu falo isso com tanta convicção, amados e queridos irmãos? Porque eu também pensava dessa forma. Eu também já fui perdida. Eu também já fui sem direção. Eu também já vivi em lugares em que eu achava que iria estar estacionada naquele lugar. Não existe coisa pior do que a gente se aprisionar na nossa própria alma. Muitos de nós, as pessoas olham e vê a aparência, mas não vê o coração, não vê os traumas, não vê o que aquela pessoa já ouviu e que guarda dentro de si e que não consegue romper, porque não consegue fazer aquilo que o Senhor pede para fazer. O Senhor está falando nesta tarde: eu quero te libertar, eu quero te curar, eu quero te ajudar, eu quero te ajudar a fazer o certo. Oh, aleluia. Sem mim nada podeis fazer. Você tem dito: Senhor, mas eu não consigo. Jesus está dizendo para você hoje: você não pode sozinha, mas comigo você pode. Você não pode do teu jeito, mas comigo você pode. Você não tem força, mas comigo está a força, comigo está o poder. Operando eu, quem vai impedir? Aleluia. Ei, amados, talvez aquele filho já não tivesse voltado para casa, porque muitos disseram para ele: se você voltar para casa, vai ser dessa forma. Talvez tenha alguém que se afastou da presença do Senhor nos assistindo lá do outro lado, porque ele está com um pensamento de culpa, dizendo assim: Senhor, eu errei. Mas não foi à toa que o Senhor fez com que acontecesse aquela passagem de Pedro. Ele errou, sim, ele negou, sim, mas Jesus Cristo olhou para ele e disse: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Talvez você tenha se afastado da presença do Senhor, mas Jesus Cristo está olhando para você e diz assim: você me ama? Você me ama? Eu estou aqui, eu estou te esperando, eu estou esperando o seu choro, eu estou esperando a sua humilhação, eu estou esperando a sua decisão. Aleluia, aleluia. Amados, sem intimidade não dá, sem reconhecimento não dá. O amor do Pai está disponível para conosco, mas o nosso eu impede de ter acesso àquilo que Ele tem preparado para as nossas vidas. A presença do Senhor é tão linda, mas tão linda. Estar nos atos deles é tão lindo, que muitas das vezes a gente fica distraído. Oh, aleluia. Mas o Senhor, Ele está alertando para conosco nesta tarde: é tempo de se arrepender, é tempo de voltar às mesmas práticas. Ah, irmã Eda, mas eu não estou perdido, eu não estou no mundo, eu não estou comendo bolotas de poucos, mas sim, está longe do Senhor, está longe do Pai. Sem o Pai você não pode fazer nada. Por que esse cenário ainda não mudou? Porque você não se entregou ao Pai.
vai, porque esse cenário ainda não mudou, porque você não decidiu fazer o que Jesus Cristo pede. Oh, aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Jesus Cristo, Ele diz, amados e queridos irmãos, e eu quero encerrar nesta tarde com este versículo, porque é o versículo ao qual nós precisamos meditar todos os dias nas nossas vidas. Esse filho, ele tomou a decisão de voltar para o pai. Nós vemos o amor do pai por aqueles que voltam. E a palavra do Senhor, sempre o Senhor nos confirma, porque Ele diz: quem crê em mim, como diz nas Escrituras Sagradas, do seu interior correrão rios de água. Aleluia. A partir do momento que aquele filho voltou para o pai, ele entendeu, ele compreendeu que não há nada mais maravilhoso do que a presença do pai, que não há nada mais maravilhoso do que ele estar conectado com o pai, não há nada mais maravilhoso do que ele estar debaixo dos átrios do pai. E nesta tarde o Senhor está te dizendo: eu estou com saudades, vem para mim, vem para os meus braços, eu quero te guardar como uma galinha guarda os teus pintinhos, eu quero reescrever uma nova história na tua vida, eu quero te curar, eu quero te libertar, eu quero te sarar, eu quero fazer um mover para aqueles que um dia olharam para você e disseram que não adiantava, e disseram que você não voltava, e disseram que você não se levantava, mas a minha destra ela faz proezas. Oh, aleluia! Sou eu que te ajudo, sou eu que te sustento, sou eu que te transformo, sou eu que aplano os caminhos que eu tenho para ti. Aleluia! Glória a Deus! Ele nos ama, igreja. Ele é poderoso para fazer bem mais abundantemente do que a gente pensa ou do que a gente imagina. Amém? Receba essa palavra no teu coração. Deus abençoe.